caros fiéis de Nova Friburgo e outros lugares do Brasil, o Evangelho deste domingo de hoje, 15º domingo depois de Pentecostes, é tirado do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 7. Naquele tempo ia Jesus para uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Vinha com ela muita gente da cidade. Vendo-a, o Senhor moveu-se de compaixão para com ela e disse-lhe: não chores. Depois aproximou-se e tocou no esquife, e os que o levavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o que estava morto se sentou e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos, porém, se encheram de temor e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo. Comunico que logo depois do catecismo, no final da Santa Missa, será a entrega do certificado aos chefes de família que tiveram a visita da imagem de Nossa Senhora de Fátima. Esses certificados serão entregues logo depois da missa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Neste 15º domingo, depois de Pentecostes, a Santa Igreja nos propõe este Evangelho da ressurreição do filho da viúva de Naim, justamente porque, como diz Santo Agostinho, Nosso Senhor queria que seus milagres se interpretassem em sentido espiritual. Daí porque, na leitura da missa, da Epístola de São Paulo aos Gálatas, se começa assim: irmãos, se vivemos no Espírito, conduzamo-nos também pelo Espírito. Aqui no caso da ressurreição, Nosso Senhor quer nos lembrar o fato de que Ele mesmo é a nossa vida espiritual. Se nós tivemos a graça de sair da vida do pecado, nós vivemos uma vida com Cristo. E Cristo vive em nós. Esse é o sentido justamente mais profundo que esse milagre quer indicar para nós. Nosso Senhor teve misericórdia. O primeiro movimento, a primeira iniciativa foi a do Deus homem, em relação a nós. Ele nos viu, por assim dizer, mortos e nos ressuscitou. Só que, como diz a Epístola de São Paulo aos Gálatas, São Paulo, veja bem, no Evangelho se fala da ressurreição, da vida do pecado para a vida da graça. E na Epístola, São Paulo já fala para pessoas, para convertidos. E por isso fala: se vivemos no Espírito, conduzamo-nos também pelo Espírito. Ou seja, eles estão na graça de Deus, mas eles podem perder essa graça. Não é normal, não deveria ser assim. Nossa vida da graça deveria ser um progresso contínuo, mas na prática, infelizmente, não é. Muitos acabam enfraquecendo seu ritmo de crescimento, ou pior ainda, simplesmente perdendo todo esse tesouro. Felizmente, podemos receber de novo, mas é uma realidade. Aquela palavra que é dita no Apocalipse, quando
se refere ao anjo, no caso, o bispo da igreja de Sardes. Assim diz: conheço as tuas obras, és considerado vivo, mas estás morto. Então, é a ocasião de se perguntar por que tantas mortes, ao invés de tantas ressurreições? Porque deveria ser esse o caso. A ressurreição da alma, no caso, quer dizer, da vida do pecado para a vida da graça, pode ser aplicada também para as ressurreições que nós devemos ter nessa vida, ou seja, nos progressos contínuos que nós deveríamos ter na nossa vida da graça, que seriam outras tantas ressurreições, já que o progresso espiritual se faz não por acumulação, mas por, digamos assim, radiciação, ou seja, quando é como uma planta que deita cada vez mais profundamente raízes na terra. Assim também, os atos da alma em estado de graça devem ser cada vez mais intensos. Ela cresce justamente em intensidade, não em acumulação. Isto quer dizer que os nossos atos de fé, de esperança, de caridade, bem como das virtudes cardeais, devem ser cada vez mais intensos. O que seria, por assim dizer, cada vez mais uma nova ressurreição. É assim que a alma cresce. É assim que a vida da graça cresce. Mas, infelizmente, o que é que nós vemos? Nós vemos tantas mortes. Por que tantos atestados de óbito no confessionário? Por que tantos pecados graves? Por que tantas pessoas que, às vezes, a vida toda, de tal maneira que, às vezes, desconfiamos até de uma doença, de tal maneira é a instabilidade dessas almas que são sinceras, não se tem meio de afirmar que não sejam sinceras, mas cuja fraqueza é impressionante. Devemos nos fixar justamente na realidade, não em fantasias. O estado real do homem. Qual é o estado real do homem, em geral? É claro. É daquele que escapou de uma sentença de morte, mas que ele escapou, mas ele não conseguiu escapar da flagelação. Ele escapou da forca, mas ele recebeu chicote. E guarda as marcas dessas chicotadas, as consequências dessas chicotadas. É o caso, é o estado do homem depois do pecado de Adão. Pelo pecado de Adão, o gênero humano mereceu a morte. Verdadeiramente, deveria ser, na sua totalidade, uma massa de perdição. Porém, isto felizmente não ocorreu por causa da iniciativa de nosso Senhor, que nos ressuscitou, por assim dizer, através de sua morte na cruz. Porém, na vida da graça, na ação de Deus nas nossas almas, há algo que se opõe diretamente ao mundo moderno. Por quê? Porque o mundo moderno é feito de automatismos. Tudo é automático. E sempre que alguém quer vender uma coisa, um produto novo que saiu desses de tecnologia, sempre o que ele gosta de mostrar é o automatismo da coisa. Gosta de mostrar, por exemplo, uma casa totalmente informatizada. Então o sujeito realmente é um grande preguiçoso, porque ele não faz nada, tudo é feito pelos controles remotos, pelas máquinas, etc, etc. Ele não faz nada, ele é feliz, preguiçosamente feliz. Isto faz parte do homem moderno, mas não é a ação de Deus. Na ação de Deus não há automatismos. Em relação a nós, Ele exige que nós não sejamos autômatos, que nós não sejamos como robôs. E por isso o mundo moderno quer nos transformar em robôs, para que nós sejamos insensíveis à graça de Deus.
Porque nós só seremos sensíveis, nós só corresponderemos à graça de Deus na medida em que nós deixarmos, por assim dizer, de ser robôs, de ser automáticos, ou seja, que nós tenhamos iniciativa. E essa iniciativa justamente consiste em que nós não deixemos de nos gloriar nas marcas da nossa flagelação, ou seja, nas nossas fraquezas. Isso deve ser combatido, isso deve ser percebido, sem dúvida, claro, mas nós devemos fazer todo o possível para que, justamente, nós possamos corresponder verdadeiramente à graça de Deus que nos procura continuamente, para nos converter, para que nós saiamos da vida de pecado ou da vida de tibieza. No entanto, há essa dificuldade, realmente. Essa dificuldade interior nossa, essas marcas da flagelação, essa tendência, essa lentidão, essa má vontade para corresponder aos movimentos da graça que nos acompanham durante toda a nossa vida. Só que, justamente como lembrou o bispo Dom Zenderras, na missa que ele celebrou no seu sermão, tema Jesus Cristo que passa e não volta. Nosso Senhor passa muitas vezes na nossa vida com a sua graça, mas a graça que passa uma vez não volta. Certamente Ele passará de novo com a sua graça, e nós sabemos, graças à sua misericórdia, que Ele passará com a sua graça durante toda a nossa vida. Até o último suspiro, Ele passará com a sua graça. Porém, nós não sabemos a magnitude, a eficácia dessas graças. Nós não sabemos até que ponto, se as graças que nós recebemos agora serão as mesmas ou parecidas com as que nós receberemos na hora da nossa morte, por exemplo. Então, é de temer justamente. Não podemos ficar parados. Temos que ter iniciativa. Esse é o aspecto interior, essa dificuldade do homem. Mas as coisas não se esgotam aí. Para procurarmos justamente os motivos de tantas mortes, não basta as nossas dificuldades interiores de homens feridos pelo pecado original. Existe também, e particularmente hoje, as dificuldades do meio exterior. Não só o homem com suas dificuldades, mas também a sociedade. O mundo, que sempre foi um perigo para o homem. Sim, isso não é coisa nova. De tal modo que a doutrina sempre disse, os três inimigos do homem, o demônio, a carne e o mundo. Sempre foi assim. Porém, hoje de uma maneira muito especial, porque o mundo se aprofundou no seu mal e arranjou um aliado inesperado. Nós temos então a sociedade apóstata, que morre, e além disso, a situação da igreja, que não pode morrer, sem dúvida, mas cujos homens que ocupam seus postos de comando estão no caminho da apostasia e que se esforçam justamente nesse caminho, em transmitir o ar empestado da sociedade que morre. Sempre é bom lembrar essa diferença entre a morte de um indivíduo, de um ser humano, de um animal, seja lá o que for, de um corpo, e
a morte de uma sociedade. Na morte de um ser vivo, primeiro ocorre o fenômeno da morte, claro. Depois a corrupção. Mas na sociedade ocorre exatamente o contrário, o inverso. A sociedade como tal, ela pode morrer sim, mas primeiro vem a corrupção. Ela não morre e depois vem a corrupção. Não, a corrupção vem primeiro. Então, estamos numa sociedade que morrerá completamente? Não acredito, porque temos as promessas da Santíssima Virgem e a cristandade como tal não desaparecerá completamente, isso não. Porém, ela vai desaparecendo, ela vai sendo enfraquecida, e a sociedade que aparece apóstata é uma sociedade que espalha por todos os poros o cheiro empestado de sua corrupção. Corrupção que precede a morte. E, pior de tudo, é que os homens da igreja, porque a sociedade eclesiástica, a igreja como tal, ela não pode morrer, ela não morre. Permanecerá até o fim do mundo, com suas notas essenciais. Isso é doutrina. Não haverá nenhuma mudança essencial na igreja até o fim do mundo. Isso é doutrina, e quem nega isso, seja lá de onde vier, não ensina doutrina católica. Porém, é verdade que os homens da igreja podem mudar para o bem, podem mudar para o mal. E que, infelizmente, sobretudo de meio século para cá, mudaram muito e mudaram para o mal. Como consequência, eles passaram a transmitir todo esse ar infestado no mundo para os ambientes da igreja. E as consequências estão aí. É fácil ver, está cada vez mais fácil ver, sobretudo nos tempos de Francisco, do Papa Francisco. Porém, o difícil é avaliar e se posicionar com equilíbrio e com veracidade. Porque para se posicionar bem é preciso primeiro perceber bem a realidade, perceber o mais possível a realidade como ela é. E a partir dessa percepção da realidade, tomar posições que justamente possam nos defender o máximo possível e assim criar ambientes que favoreçam, diminuam o mais possível essas mortes contínuas, ou seja, essa vida tíbia ou mesmo essa vida de pecado que nos ameaça de todos os lados. É preciso, portanto, ter princípios claros, mas esses princípios, justamente, eles têm que ser precedidos de uma percepção real do mundo que está em torno de nós e da situação atual da Igreja Católica. Pois bem, o princípio, isso foi contado ontem por Dom Tomás na sua pregação, quando ele narrou todos esses processos de enfraquecimento do verdadeiro catolicismo. De fato, a tendência das autoridades que ocupam a igreja é a de continuamente marginalizar a verdadeira resistência ao modernismo. A estratégia é essa: marginalizar. Porém, essa marginalização ela é muito esperta, digamos assim, porque ela se vale de um esquema de falsas oposições,
falsas oposições que, por assim dizer, deslocam o eixo da verdade, substituindo no lugar disso o fluxo contínuo do tempo. E com isso, eles vão se valendo do esquema direita-esquerda, de tal maneira que, com o tempo, direita e esquerda vão, justamente, não são mais o que é verdadeiro, o que é falso, nada disso. É o que é extremo de um lado, o que é extremo do outro, e no meio a mediocridade. E essa mediocridade, que é justamente uma adaptação à situação atual, sem levar em conta a verdade, é considerada a posição boa. Se confunde, então, verdade e bondade com mediocridade. Hoje, por exemplo, a maior tentação, porque o mal está claro demais, se vê a subversão desligada do Papa Francisco. Então, o que se faz? Francisco é um esquerdista, ele está na esquerda, isso está errado. Mas existe também o outro lado, a direita, que é justamente todos esses integristas que parece que não reconhecem a igreja, que vivem em rebeldia, que se distanciam de todo mundo, que se vestem diferente dos outros, etc, 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 que vão contra o Vaticano II, a direita. Então o centro, a mediocridade, que é considerado como uma boa posição, é Bento XVI, por exemplo. Os 4 cardeais, já 2 morreram, que Deus os tenha, e que talvez até tenham sinceramente sofrido com a situação. Não se trata da consciência individual deles, não se trata disso, mas é a posição objetiva. Objetivamente, do que se trata? Bento XVI, o cardeal que morreu agora, o cardeal Carlo Caffarra, o cardeal Burke, que é o mais conhecido, São João Paulo II, entre aspas, claro, todos eles são modernistas. É simples. Muita gente se escandaliza por aí, mas é a simples verdade. Bento XVI é um modernista, ponto final. Objetivamente é isso. Quais são suas intenções? Eu não sei. Que nosso Senhor o guie, que nosso Senhor o converta. Mas, objetivamente, é isto. Agora, é verdade, comparando com Francisco, ele é menos modernista, as suas posições são menos extremistas, isso é verdade. Porém, a espécie é a mesma. Então se configura um tipo de falsa reação, de reação tida como moderada, mas que na verdade é simplesmente uma falsa reação. E assim, mas isso não deixa de ser uma tentação. Por quê? Porque como isso é refutado o equilíbrio, então os que estão na verdade, que antes reagiam contra o modernismo nos tempos anteriores, são considerados hoje, sempre isso, hoje, agora os tempos mudaram, é sempre uma maneira de ver modernista no fundo. Estes são considerados como extremistas e, portanto, são marginalizados. E a marginalização é uma cruz insuportável para muita gente. Muita gente. É algo realmente que repugna a natureza humana. Se você tem 10 criancinhas no colégio, 9 se juntam e começam a cochichar de uma. Aquela uma vai chorar daqui a pouco. É assim. É da natureza humana. Ninguém gosta de ser mal falado, de ser que os outros desconfiem dele, que os outros riam dele, que os outros cochichem sobre ele. É uma reação natural. Então isso é cultivado. Eu diria até cientificamente cultivado hoje em dia. Eles têm mecanismos para marginalizar as pessoas. E isto é hoje aplicado. Nós que procuramos guardar a verdadeira tradição católica, simplesmente ser católicos. Porque guardar a tradição, o que é a tradição? A tradição se define pelo objeto que é transmitido.
não pela transmissão. A gente por aí que defende coisas bizarras e como argumento de que são coisas tradicionais. Há séculos que isso é transmitido. É verdade? Sim, é verdade. São coisas tradicionais, mas a fonte é envenenada. Se você ligar um esgoto a um canal de não sei quantos quilômetros, não importa. Você pode transmitir durante quilômetros, 1000 quilômetros, vai ser sempre água de esgoto. Ponto final. Porque a fonte é esgoto. Então não adianta dizer que isso é transmitido há não sei quantos séculos, etc, etc. Se a fonte é envenenada, se não presta, se é erro, se é heresia, ponto final. Deve ser rejeitado. Deve ser rejeitado. Ora, nós que transmitimos a verdade, simplesmente procuramos guardar o catolicismo. Então, justamente, temos que guardar o catolicismo, não uma parte dele. O que a tradição transmite? A Santa Missa? Sim, é verdade, mas não somente. E hoje se chegou a um ponto em que as autoridades que têm cada vez mais poder podem se dar ao luxo, justamente porque quanto mais marginaliza, menos o número de resistentes, menor fica o número de resistentes, porque temem a marginalização. Então esse número vai diminuindo. Então eles vão aumentando o poder. Aumentando o poder, eles podem se dar ao luxo de oferecer generosamente, entre aspas, uma parte da tradição e, em volta disso, receberão a concordância com a autoridade que destrói a tradição. É isso que eles têm feito nessa política de acordos, nesses anos todos em que foi contado por Sua Excelência ontem. E assim eles vão cada vez mais procurando dividir por esse meio. Dividir para justamente dominar cada vez mais. Então, essa é a situação. Qual deve ser então o princípio de um verdadeiro católico? O princípio é o seguinte: a distância possível do mundo apóstata. Nós não podemos tomar um foguete e ficar em órbita da Terra, é impossível, vivemos no mundo, mas temos que procurar a distância possível. E quando eu digo possível, atenção, não reduzam esse possível à sua pequena cabeça, porque as cabeças são muito fraquinhas e elas procuram cada vez mais. O ser humano é um ser que se justifica, então nós procuraremos sempre nos justificar de todos os nossos hábitos mundanos. Sempre procuraremos nos justificar. Tem pessoas que chegam no confessionário e, se facilitar, ela ou ele confessa ao padre. Não, o padre vai confessar, porque ele já chega com um esquema e o padre entra ali se ele não tomar cuidado. É assim. Justamente para justificar esse ambiente que vai ou esse aquele, justificar essa calça, justificar essa veste, justificar isso, justificar aquela maneira de viver, isso, sempre isso. Então, o possível não é a medida da nossa cabeça, o possível é o que objetivamente parece possível. Então, distância possível do mundo apóstata e distância inequívoca, sem ambiguidades. Distância inequívoca das autoridades enquanto apostasiam oficialmente. E isso nos trará para nós, é verdade, uma marginalização. Porém, essa marginalização não será procurada. Nós não devemos procurar a marginalização. Não, isso é antinatural. Nós sofremos essa marginalização. E qual será o sinal de que nós não procuramos a marginalização? O sinal será justamente o espírito de missão. Isso é importante. O bem tende a se difundir. Se nós realmente temos, não somos somente nós a igreja, não é isso.
Mas, é verdade, os que estão por aí, mesmo se conservam a fé católica, estão objetivamente no erro. Então, nós temos essa graça imensa de estar na verdade plena, no catolicismo pleno. Então, temos que ter, adaptado a cada um, a condição de cada um, é claro, este espírito de missão. Procurar salvar as almas. Procurar o que está sendo perdido. Procurar, então, sermos instrumentos de Nosso Senhor, porque Nosso Senhor ressuscitou corpos, ressuscita almas. Nós não podemos ressuscitar corpos, mas podemos colaborar com Nosso Senhor para ressuscitar almas, ou seja, para levar cada vez mais almas ao conhecimento da verdade e à prática da virtude. Sim, é possível nos salvar, é possível nos santificar, mas isso demanda esforço, demanda iniciativa e demanda aceitar a cruz que Nosso Senhor põe nos nossos ombros. Neste tempo de hoje, não adianta inventar, não adianta, cruzes imaginárias não redimem. A cruz que redime é a cruz de Nosso Senhor e que Nosso Senhor nos faz participar dela aqui e agora. Então, sejamos fiéis, aproveitemos o tempo presente e aproveitemos Nosso Senhor que passa e não volta. As graças estão aí, mas elas passam e o julgamento será definitivo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.